Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos usar alguns exemplos de alguns ministérios de hoje em dia que são desenvolvidos por crianças e adolescentes. E vamos entender biblicamente o que Deus pensa sobre isso. Antes de começar o assunto do vídeo, já quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Clique aqui no sininho das notificações para você ser avisado dos próximos vídeos e não saia daqui sem deixar a sua reação, tá bom? É muito importante que você reaja a esse vídeo. Conforme você for abençoado por ele, você pode deixar aqui o seu curtir, deixa aqui o seu comentário também, porque tudo isso vai fazer com que o YouTube entenda que esse é um vídeo importante e vai entregar muito mais esse vídeo pela internet. Também quero pedir para você que não me segue nas minhas redes sociais, o meu Instagram é Kelly Salles Oficial, tá aqui embaixo, eu tô lá todos os dias e lá tem muito, mas muito conteúdo espiritual que vai edificar a sua fé. Tem muito tempo que eu queria fazer esse vídeo, falar a respeito disso com vocês, mas eu acho que nunca se fez um momento tão necessário pra gente falar sobre esse assunto, porque vocês podem ver aí vários escândalos surgindo no meio evangélico, né, no meio gospel, e muitos deles surgindo através de ministros de louvor ou da palavra, que são ainda muito jovens, né? Alguns adolescentes, outros começaram até enquanto eram crianças a exercer o ministério dentro da obra do Senhor. Eu já quero começar dizendo aqui nesse vídeo que eu não estou atribuindo esses escândalos ao fato desses ministros serem jovens demais, porque nós conhecemos também muitos escândalos vindo da parte de ministros da palavra e do louvor que já têm uma idade avançada e até um longo caminho de ministério e hoje estão fazendo aberrações pela internet. Biblicamente, o que a gente encontra que faz a gente entender o que Deus pensa sobre esse assunto? Você vai ficar chocado com as revelações que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira coisa que a gente vai desdobrar aqui é o que Deus pensa a respeito do tempo, né? Como Deus se relaciona com o tempo. Nós sabemos que o tempo de Deus não é o mesmo tempo do homem. Deus está na eternidade, nós estamos presos a esse tempo, minutos, horas, dias, anos, mas Deus está acima de tudo isso, Deus já está na eternidade. Muita gente diz que o tempo de Deus é o Kairos, né? E o tempo do homem é o Cronos, mas na verdade, Cronos é aquilo que a gente fala a respeito de tempo que é medido, né? O tempo que é contado através do relógio, através do calendário. E o tempo Kairos é o tempo oportuno, né? É o momento certo, é o melhor momento e, portanto, chamado tempo de Deus. Mas o importante a dizer é que, apesar de Deus não depender do tempo, Deus se preocupa com o tempo. Como que a gente sabe disso, né? A gente olha para as escrituras, para as histórias contidas nas escrituras e a gente entende que apesar de Deus estar na eternidade, e inclusive o poder de parar o tempo, como ele já fez nas escrituras, apesar de tudo isso, Deus trata com o homem, sabendo que o homem depende desse tempo, principalmente para amadurecer. Gente, não existe outra forma de amadurecer, senão através do tempo. Não sei se você já ouviu falar, mas existe um exame chamado urocultura. Eu gosto muito de trazer a ciência para espelhar aquilo que a gente quer falar, porque o próprio Deus, ele faz isso em alguns momentos da palavra de Deus, né? Por exemplo, o versículo que diz que a gente, com toda a nossa sabedoria, não consegue acrescentar um côvado à nossa altura. Ou seja, lá atrás, há milhares de anos atrás, Deus já escreveu na Bíblia que nós não iríamos conseguir aumentar a nossa estatura, ainda que a ciência fosse evoluída. E hoje, mais de 2000 anos depois de Cristo, a ciência evoluiu muitíssimo, mas ainda assim essa palavra é verdadeira. A gente descobriu várias coisas, a medicina descobriu muitas maneiras de nos ajudar, né? Inclusive mexendo na nossa estética, mas a altura é algo que o médico não consegue fazer aumentar no corpo humano, né? Existe muita gente que tem muito dinheiro, inclusive, mas é baixinho e nem com todo o dinheiro que eles têm, o máximo que eles podem fazer é comprar um sapato mais alto, um sapato de salto. É a única forma que essa pessoa vai ter de se sentir mais alto, porque fazer uma cirurgia para aumentar o seu tamanho, isso ainda é impossível. Então, utilizando a própria ciência para que vocês entendam, eu não sei se você conhece ou já ouviu falar de um exame chamado urocultura.
Gente, a urocultura, ela nada mais é do que você pegar a urina de uma pessoa e você colocar ela num lugar quente, escuro e úmido, ou seja, um ambiente propício para aumentar o número de bactérias que já existem naquela urina. Então aquela urina ela é colocada num ambiente onde tudo vai propiciar, né, vai ajudar com que ela se desenvolva, aquela bactéria se multiplique rapidamente. E essa urocultura vai mostrar, né, depois que essa bactéria crescer bastante nessa urina, os cientistas ali daquele laboratório vão conseguir olhar para aquelas bactérias e ver qual é a bactéria, qual é o antibiótico certo para combater essa bactéria, inclusive. Mas tudo isso é feito depois de 10 dias no mínimo. Toda a urocultura demora para ficar pronto. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ir no melhor laboratório do mundo, que se você pedir uma urocultura e às vezes você precisa de uma urocultura, você vai ter que esperar os 10 dias para aquela bactéria crescer naquela urina. E nesse caso a ciência está limitada ao tempo, né? Olha que interessante, da mesma forma, existem coisas na vida do ser humano que ele precisa do tempo, não adianta. Tem gente que amadurece mais rápido, tem gente que demora mais para amadurecer, existe essa variedade, tá? Eu quero deixar aqui bem claro que existem pessoas que têm pouquíssima idade, muita maturidade, da mesma forma que existem pessoas que já são velhas e que não têm maturidade nenhuma. Mas o que eu quero dizer aqui é que para você chegar num nível mínimo de maturidade, você precisa de tempo. Uma criança e um adolescente, ela jamais, por mais que ela seja uma criança madura, um adolescente maduro, um jovem maduro, ela jamais vai conseguir ter a maturidade de um adulto. Quando se trata da obra de Deus, né, Deus ele tem essa preocupação com a maturidade. Tanto que existem momentos dentro da Bíblia que Paulo escreve a respeito da maturidade espiritual. Ele fala, vocês ainda são jovens demais, necessitam de leite, fazendo alusão, né, à palavra pregada de uma forma mais sutil, de uma forma mais leve para aqueles que são novos convertidos. Ele faz essa comparação, ele diz, vocês que já são mais vividos, né, vocês já não necessitam mais do leite, vocês necessitam de comida forte, vocês precisam ser alimentados espiritualmente com outro tipo de alimento, né? Às vezes uma palavra com uma correção mais forte, algo mais profundo da parte de Deus, porque vocês têm maturidade espiritual para aguentar esse tipo de alimento. Então, quando Paulo traz isso e fala a respeito da maturidade, ele indica que Deus ele se preocupa com isso, com o seu desenvolvimento. Deus se preocupa em não entregar algo para você que você ainda não está apto a suportar por falta de maturidade. E o que a gente precisa entender é que a maturidade, ela depende sim do tempo. Eu sempre falo que eu sou muito cabreira, mas muito desconfiada com pessoas que se convertem um dia e no outro dia já estão pregando, já estão gravando DVD. Eu sei que você tem o poder e o dever de testemunhar imediatamente que Deus faz a transformação na sua vida. Isso aconteceu lá com o endemoniado de Gadara, né? Jesus libertou aquele endemoniado e já mandou que ele fosse lá testemunhar. Mas outra coisa é você ser colocado num local de liderança, onde você vai liderar a igreja de Cristo, onde você vai ter algumas funções sacerdotais no corpo de Cristo. Eu acredito que ainda numa tenridade você tenha maturidade para fazer isso. E é justamente isso que tem acontecido com alguns ministros da palavra de Deus e ministros de louvor. São pessoas que receberam dons e talentos de Deus, talentos esses naturais, que provavelmente eles já nasceram com esses talentos, de cantar afinado, de ter unção na sua voz, de compor uma canção, nasceram com o dom da eloquência, né? Falam de uma forma muito bem colocada, porém eles precisam, essas crianças, esses adolescentes, eles precisam sentar para aprender de Deus. Eles precisam ter um tempo de ensinamento dentro da casa de Deus. Ainda que eles tenham nascido na igreja, eles precisam ter uma vivência, uma experiência dentro da casa de Deus. Nesse tempo, onde eles são preparados para o ministério, eles estão criando raízes profundas, porque serão árvores grandes que provavelmente darão muitos frutos. A árvore frutífera, né, quanto mais pesada, quanto mais frutos ela vai dar, mais profunda deve ser a sua raiz, mais grosso deve ser o seu tronco. E o que a gente vê são pessoas que já estão tomando lugar no ministério de muita visibilidade, de muita responsabilidade, sem ter nenhuma profundidade. Gente, eu comecei a receber promessas de Deus, né? Deus começou a falar comigo a respeito do meu ministério logo na minha conversão, aos 18 anos, quando eu estava dentro de uma casa de recuperação. Naquele tempo, eu era apenas uma ex-drogada. As pessoas olhavam para mim e mesmo estando ali convertida, as pessoas não davam muito valor para o que elas viam, né? Era apenas uma moça drogada tentando se salvar, tentando se libertar de vícios.
E ali naquele momento Deus já começou a falar comigo a respeito de promessas que hoje em dia eu vejo que elas têm possibilidade de se cumprir. Só que no meu coração ele ficou ansioso. Quando eu ouvi aquelas promessas, imediatamente eu fiquei ansiosa para tomar posse de tudo aquilo. E assim foi durante todos esses anos. Eu me converti na casa de recuperação, eu tinha 18 anos. Eu fiz 20, eu fiz 25, eu fiz 30, eu fiz 35. Começava a perguntar para Deus, Deus, quando é que o Senhor vai cumprir? Existiram momentos durante a minha vida que eu achei que ele não ia cumprir essas promessas. Que Deus tinha me enterrado lá na minha igreja local e dali eu não sairia para nada. E que eu realmente não servia para fazer nada no corpo de Cristo. Só que hoje, com toda a vivência que eu tenho, com todas as experiências que eu passei durante esses anos, em que eu fiquei na minha igreja local, sendo tratada, sendo escolada, caindo muitas vezes, cometendo erros terríveis, se levantando novamente, hoje eu olho para trás, olho para a minha história e eu penso que a maior prova de amor que Deus teve comigo foi me esconder durante todos esses anos. Vocês sabem aqui vários testemunhos da minha vida, eu já coloquei aqui no YouTube, vocês sabem praticamente tudo o que aconteceu na minha história. E olhando para trás, vocês podem entender o que teria acontecido com o meu ministério se Deus tivesse me dado o meu ministério quando eu tinha 20 anos. Se eu tivesse saído da casa de recuperação e Deus tivesse entregado para mim o ministério da palavra e do louvor, o que eu teria feito com as minhas próprias mãos com esse ministério? Eu teria destruído esse ministério. Então hoje eu olho para trás, olho para toda a minha história e eu entendo o quanto foi importante eu passar mais de 10 anos da minha vida sentada no banco da minha igreja, sendo ensinada, sendo tratada pelo meu pastor. O mesmo pastor que hoje me abençoa para ir. E não faz isso de uma forma muito escrachada não, gente. Ele ainda tenta me segurar um pouco, porque com certeza eu ainda tenho muitas coisas para aprender, né? E preciso ser moldada sempre ali, na minha igreja local, sendo pastoreada pelo meu pastor. Se Deus não se preocupasse com isso, Deus teria dado o ministério na mão de Jesus muito antes dos 30 anos, porque Jesus veio à Terra com um propósito. Ele tinha o propósito de morrer na cruz e morrer pela humanidade, nos libertar de todos os nossos pecados, nos entregar a salvação através da sua morte, do seu sangue. Mas por que Jesus, sendo Deus, sabendo exatamente do seu propósito, a Bíblia dizendo que ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, ele veio no tempo certo, mesmo assim ele ficou durante 30 anos aguardando o momento certo de manifestar o seu ministério, de exercer o seu ministério e cumprir o seu propósito. Dessa mesma forma aconteceu com o próprio João Batista, né, que veio para preparar o caminho do Senhor, e nós sabemos que João Batista passou 30 anos sendo trabalhado, escolado, ensinado no deserto, porque Deus sabia que ele tinha um ministério muito importante, que era preparar as pessoas para receber o Messias, o Salvador. Antes de vir trazer esse vídeo, eu estava pesquisando a respeito da idade dos levitas, dos sacerdotes, quando eles eram colocados realmente para trabalhar na igreja, né, na obra do Senhor. Existem estudiosos que falam que o ministério sacerdotal, ele era iniciado dos 30 aos 50 anos. O diabo, ele não espera você amadurecer. O diabo não precisa de você maduro. Quando você vê uma criança de comunidade, né, trabalhando com 11 anos, com 10 anos, 9 anos de idade, sendo olheiro do tráfico, você entende que o diabo, ele não quer que você amadureça para ele te usar. Ele te usa imaturo mesmo. Aliás, quanto mais imaturo, melhor para ele te usar. Muitas meninas, crianças ainda, 9, 10, 11 anos, estão aí no TikTok fazendo dancinha sensual, sendo usadas com a sensualidade, né? E por que isso acontece? O modus operandi do diabo é diferente do de Deus. O diabo não precisa que você tenha maturidade para que você faça algo para ele. Deus é diferente, porque Deus não quer que o seu ministério faça um estrago na sua vida lá na frente. Ouvi um testemunho muito importante do pastor Luciano Subirá, que é super conhecido aqui na internet, que eu preciso contar para vocês, talvez você já tenha ouvido ele falar, mas o pastor Luciano Subirá, ele já tinha um ministério de pregação da palavra, sabe? Ele já tinha até muita espiritualidade e experiências com Deus para estar exercendo esse ministério. Só que ele conta que em um certo momento da vida dele, ele estava com a agenda lotada daquele ano, sabe? Para pregar nas igrejas. E Deus permitiu que ele tivesse um acidente de carro. Ele conta que ele estava mudando de uma cidade para outra, sabe? Porque o ministério dele estava estourando, agenda lotada. E aí ele teve esse acidente na estrada e perdeu tudo e ficou paralisado, sabe? Deus parou ele num leito de enfermidade e ali ele perguntava para Deus, se rebelava contra Deus, falava: Deus, eu tô na sua direção, por que o Senhor permitiu isso?
o ministério estava crescendo, eu estou trabalhando para o Senhor, por que o Senhor me colocou dessa forma? E aí, passado um ano, ele foi ungido a pastor, se não me engano, e no dia que ele estava sendo ungido a pastor, o irmão que estava fazendo essa separação, né, essa unção, teve uma visão aberta de um anjo. E ele disse que ficou impactado com essa visão. E o anjo começou a falar a respeito daqueles homens que estavam sendo ungidos. Começou a falar, esse eu vou usar assim, esse eu vou fazer aquilo, esse eu vou fazer... E quando chegou na hora de falar do Luciano Subirá, o anjo virou para o pastor e disse assim, porém este é rebelde. Se diga para ele que eu parei ele porque ele seria sucumbido pelo peso do próprio ministério. Então existem sim pessoas que estão sendo destruídas pelo próprio ministério. Deus te chamou, Deus tem um propósito para a tua vida, mas não era tempo de você exercer. E isso pode te matar espiritualmente e até fisicamente. Você pode lembrar inclusive de Samuel, né? Samuel, ele era muito jovem porque ele foi desde criança entregue no templo do Senhor para servir o Senhor desde criança. E o sacerdote Eli permitia com que ele trabalhasse, com que ele aprendesse, né, todas as funções ali do templo. E a Bíblia diz que ele ainda jovem, ele não era um homem maduro quando Deus se revelou a ele. Quando Deus chamou Samuel, a Bíblia diz que ele ainda era jovem naquele momento. Só que a Bíblia também diz que Samuel não entendia que era Deus chamando. Samuel ia até o sacerdote e dizia, o Senhor me chamou. Sabe o que isso nos ensina? Que ele era jovem demais para não ter experiência suficiente para conhecer a voz de Deus. Naquele momento em que Deus chama Samuel, ele ainda estava num processo de conhecer a voz de Deus, sabe? De criar experiências com Deus, de criar raízes, criar maturidade espiritual para poder exercer aquilo que Deus chamou ele para fazer. E eu quero que vocês entendam o seguinte, eu não estou jogando, né, toda a responsabilidade dos diversos escândalos que estão tendo, como J.A., Priscila Alcântara, Vitória Souza, Gessé Aguiar, todo esse pessoal que começou o seu ministério muito jovem. Eu não estou jogando toda a responsabilidade na imaturidade, mas o que eu estou dizendo é que o que acontece com eles poderia acontecer e acontece com qualquer jovem dentro da igreja. Só que eles já estão expostos ao ministério, eles já estão expostos ao sucesso, né? Muita gente conhece eles. Então, será que eles têm agora maturidade para enfrentar o escândalo? O escândalo acontece com qualquer um, em qualquer faixa etária. Só que maturidade para você enfrentar o escândalo e ali na frente poder se levantar e retomar o seu ministério é o que é difícil. E é por isso que eu digo que eu agradeço a Deus por todo o tempo que Ele me escondeu dentro da sua casa, porque tudo aquilo que aconteceu na minha vida poderia ter acontecido na vida de alguém que já tinha um ministério. E eu tenho certeza que quanto mais alto a gente está, maior é a nossa queda. Esses dias eu assisti uma cena lamentável, gente. Maria Marçal recebendo uma profecia de uma pessoa e os pais dela colocaram uma live, colocaram a cara da menina na live e dizia assim para ela, fala alguma coisa, Maria. E ela chorava e dizia assim, eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar, eu não sei se vocês viram essa cena, né? Mas assim, isso indica o quê? A menina não tem maturidade para enfrentar tudo que ela está tendo que enfrentar com a tamanha exposição que ela está vivendo por conta do ministério. Eu acho que os pais e os líderes das igrejas também têm uma incumbência que não é fácil, sabe? É achar um meio termo onde você consegue manter aquela criança, aquele jovem exercendo o seu talento, desenvolvendo o seu talento, o seu chamado, o seu ministério, mas procurando fazer com que eles criem raízes no lugar onde foram plantados, sabe? Que eles tenham tempo de desenvolver experiências com Deus, sabe? De serem aprofundados na palavra, para que eles possam enfrentar tudo aquilo que o ministério vai trazer como consequência ruim para a vida deles. O que tem acontecido, que eu acho extremamente perigoso e errado, é você pegar uma pessoa e porque ela tem o talento para compor uma canção, ou porque ela tem o talento para cantar uma música de forma afinada, ela tem unção na voz dela para louvor, imediatamente a igreja já coloca o microfone na mão da pessoa e coloca ela para pregar a palavra, sabe? Coloca a criança ou adolescente numa situação de ensino daquilo que ele não teve tempo nem para ele aprender. Deus pode usar qualquer pessoa em qualquer idade, porém Deus é fiel aos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Deus estabeleceu o tempo e a palavra do Senhor diz que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas na face da terra.
E olha o que está escrito em Gálatas capítulo 4, que confirma exatamente aquilo que foi dito aqui nesse vídeo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, mesmo que ele seja senhor de tudo. Está dizendo que ainda que o herdeiro seja dono de tudo, enquanto ele é menor de idade, não é diferente de um servo da casa, porque ele não tem maturidade de herdar aquilo que de fato, no tempo certo, será seu. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Não se esqueça de se inscrever no canal, me procura no meu Instagram, Kelly Salles Oficial, compartilha com quem precisa ouvir essa palavra e fique firme em nome de Jesus. Tchau!